amiguinhos, uma boa tarde a todos, que Deus possa abençoar a sua vida, graça e paz da parte de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Fábio e estou aqui em mais uma gravação para abençoar a sua vida e trazer ao seu coração uma mensagem do coração de Deus. Que Deus possa falar profundamente ao seu coração, pois esta é a verdade nua e crua. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa falar ao seu coração de forma profunda, porque hoje nós estaremos tratando sobre um tema que tem por título Lobos no meio de ovelhas. Irmão Fábio, como pode os lobos viver no meio de ovelhas? Da mesma forma que pode os falsos profetas viver no meio do povo. As pessoas, infelizmente, no século 21, nos dias de hoje, têm visto o diabo na Coca-Cola, têm visto o diabo no Pokémon, têm visto o diabo na maionese, têm visto o diabo no Dragon Ball Z e têm visto o diabo em todos os lugares. Mas não tem visto o diabo na vida desse falso pastor, desse lobo, esse bode, esse cara que está se alimentando da lã das ovelhas. As pessoas não têm visto os falsos profetas, o diabo na vida desses falsos profetas. Mas Deus permitiu com que eu viesse estar aqui nesta tarde trazendo uma mensagem ao seu coração. Então, desde já eu quero agradecer a todos aqueles que têm se inscrito no meu canal. Eu quero agradecer a todos aqueles que têm visualizado os vídeos, que têm deixado o seu like, que Deus possa abençoar a sua vida. Mas eu gostaria que você pudesse entender o conteúdo dessa mensagem. O conteúdo dessa mensagem é algo muito importante, porque todos aqueles que tentaram barrar os falsos profetas, todos aqueles que anunciaram uma verdade totalmente contrária às verdades dos falsos profetas, essas pessoas foram perseguidas, essas pessoas foram apedrejadas, essas pessoas foram mortas. Eu não estou dizendo que eu vou ser morto, não estou dizendo que vou ser apedrejado e não estou dizendo que vou ser perseguido, mas eu vou dizer verdades que é totalmente contra as verdades que esses falsos profetas têm nos dito, como muitos. Uma delas, uma tal de apóstola Sol, uma apóstola do diabo que tem deturpado a palavra de Deus. Eu espero que essa mensagem chegue aos ouvidos dela, porque ela se considera a mulher do Apocalipse do capítulo 12. A mulher é louca, é doida. Eu não sei como pode uma pessoa dessa ter tantos seguidores, ter tantas pessoas em suas igrejas. E eu vou falar um pouquinho de mim, de onde eu vim. Então, estaremos tratando sobre um tema: lobos. Lobos, amém? Eu não sou lobo, gente. Eu sou liberto, sou lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Mas essa raça está solta aos milhares. Aos milhares. Eu estou aqui não para denunciar pecado de ninguém, mas estou aqui para combater a mentira com a verdade. Então, fique ligado, se sintonize no reino de Deus e se ligue na mensagem, porque Deus vai falar o seu coração. Vamos lá? Ezequiel, capítulo 34. Esse é um tema conhecido, milhares de pessoas conhecem, mas eu gostaria de abordar sobre esse tema. Desde já eu quero pedir desculpas. Muitas das vezes o vídeo ultrapassa um certo tempo, mas é que às vezes eu fico... acaba se tornando difícil de me controlar, porque quando eu começo a falar do amor de Deus, o Espírito Santo vai dando graça e vai aparecendo palavras. Então espero que todos tenham paciência e assistam essa mensagem até o final, amém, gente? Toma mais... não pode faltar, né? Então estamos aí. Capítulo 34, versículo 4. Vocês não fortaleceram a fraca, nem cuidaram da doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas,
elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. É incrível porque antes de eu começar o vídeo estava um silêncio. Agora a mulher ligou o diabo de um som aqui com um forró. Forró. A mulher vai escutar forró. E ainda aumenta o som ainda pra me empatar. Mas enfim, eu fecho a janela aqui e abafa um pouco. Capítulo 34 de Ezequiel, gente. Quando Ezequiel estava escrevendo esse versículo, essa passagem, Ezequiel estava na Babilônia. Ezequiel estava no exílio. Os exilados viviam em liberdade na Babilônia, mas porém não tinham autorização para sair do país. Em 2 Reis, do capítulo 21 ao capítulo 25, a Bíblia fala de alguns reis: Ezequias, Manassés, Amon, Josias e por aí, enfim. A Bíblia fala que a ira de Deus veio por causa de um homem chamado Manassés. Manassés foi rei de Judá. Esse Manassés foi o filho do Satanás. Ele não foi o filho de Ezequias. Foi o filho do diabo. Porque tudo que o cara poderia fazer de abominável, o cara fez. O que o cara tinha que fazer para causar ira e indignação no coração de Deus, o cara fez. O cara sacrificou o próprio filho aos deuses. O cara praticava feitiçaria, espiritismo. O cara praticava magia negra. O cara era perturbado. E por causa desse cara, a ira de Deus se acendeu de uma forma tão grande que Deus determinou que ia tirar aquele povo da presença dele. De que forma? Primeiro veio, após a morte de Amon, veio Josias. Amon foi outro, filho de Manassés, mas que era muito perturbado também. Quando veio Josias, Josias foi um homem que fez o que Deus aprovava. Andou nos caminhos dos seus antecessores, Davi. E a Bíblia fala que tudo que tinha de ídolo, de imagem em Judá e em Jerusalém, Josias saiu arrancando tudo. E um certo dia, o faraó Neco estava indo até o rio Eufrates para se encontrar com o rei da Assíria. E houve uma interceptação pelo exército de Josias. Só que nessa interceptação, o exército de Josias foi derrotado, o faraó venceu a batalha, Josias foi morto e o filho de Josias foi rei. Aí veio Jeoacás, aí veio Jeoaquim. Quando Jeoaquim, rei de Judá, subiu ao trono, ele foi obrigado a pagar um certo tributo ao rei do Egito, porque o reino de Judá passou a ser submisso ao reino do Egito. E a Bíblia fala, mesmo capítulo do livro de 2 Reis, que após Jeoaquim ter morrido, veio Joaquim, filho de Jeoaquim. Depois de Jeoaquim veio Zedequias. E a Bíblia fala que no reinado de Joaquim, o faraó Neco tinha perdido a sua posição de autoridade sobre o reino de Judá, e quem passou a comandar tudo foi o reino da Babilônia, sendo dirigido por Nabucodonosor. E a Bíblia fala que quando Nabucodonosor passou a reinar, passou a dominar Judá, milhares de pessoas foram levadas para o cativeiro. Milhares de pessoas foram levadas para a Babilônia como exilados, e entre eles estava Ezequiel, estava Daniel, estava Jeremias, que eram contemporâneos, viveram na mesma época. E houve um tempo que Ezequiel, por ele ser um sacerdote, filho de sacerdote, estava se preparando para o sacerdócio e exercer a função de profeta, e estando no exílio, era muito triste, a dor era muito grande, porque ele sabia muito bem que não iria voltar para o seu país natal, para o seu país de origem. E havia ficado um povo muito pobre, um povo que não tinha condições nenhuma de vida, de crescer financeiramente, porque o povo que tinha ficado em Judá era um povo que tinha ficado apenas para cultivar a terra, para fazer colheitas. Esse era o povo que tinha ficado, mas na terra de Judá havia autoridades, havia governador. Só que esse povo, essas autoridades que tinham em Judá, tinham sido postos pelo rei
Nabucodonosor. De forma nenhuma, Nabucodonosor iria perder o controle daquele povo, porque as autoridades tinham sido as primeiras a se submeter, tinham sido as primeiras a se render ao poderio da Babilônia. E a Bíblia diz, a Bíblia é bem clara, que os sacerdotes que ali ficaram, as autoridades que ali ficaram, o governador que ali ficaram, tinham se rendido. O templo estava de pé, a cidade estava de pé, mas o povo tinha se rendido, tinha se entregado ao domínio da Babilônia, ao domínio de Nabucodonosor. Só que havia um remanescente, havia um povo que não aceitava a submissão, havia um povo que não aceitava se sujeitar, havia um povo que clamava a Deus de dia e de noite por misericórdia, porque o sofrimento era muito grande. A cidade estava sem proteção nenhuma, porque os melhores guerreiros que tinha no exército de Judá tinham sido levados para a Babilônia. O exército que estava em Judá era muito pequeno, então eles estavam correndo risco a qualquer momento de entrarem em conflito com alguma outra nação. E esse povo que tinha ficado, povo pobre, povo humilde, povo do campo, sofria. Enquanto as autoridades haviam se rendido, haviam se entregado para poderem viver em paz, enquanto um grande número de pessoas estavam no exílio, entre eles Ezequiel, havia um povo pequeno, um pequeno número de remanescentes que não tinham se entregado e que clamavam a Deus por misericórdia e que adoravam somente a Deus, não adoravam outras estátuas. No capítulo 8 de Ezequiel, a Bíblia fala que Ezequiel foi tirado da sua terra de exílio em espírito e levado para o templo. No templo, ele encontrou milhares de pessoas, milhares de imagens. Dentro do templo, ele encontrou anciões que estavam adorando a répteis, a animais impuros. Encontrou mulheres que estavam chorando pelo deus Tamuz, o deus da fertilidade. Ele também encontrou aproximadamente 70 homens que estavam com as costas viradas para o altar no templo e virado para o sol, adorando os astros, adorando o sol, a lua, as estrelas. Essas eram as autoridades de Israel. Esses eram os sacerdotes, esses eram as autoridades que tinham ficado, se esqueceram de Deus, abandonaram a Deus e se entregaram à adoração daquilo que eles podiam ver e podiam sentir. Enquanto havia um remanescente que chorava, que estava desesperado, que fugia para os montes, fugia para as colinas, sua alma, seu espírito estava abatido, estava triste e angustiado. Então Ezequias é inspirado a escrever essa carta. Olha, que interessante, as minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas, foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Isso é algo que acontece nos nossos dias. Quantos pastores, bispos, não está se alimentando das ovelhas que Deus lhes deu? Quantos não estão se entregando à luxúria e ao prazer às custas desses trabalhadores que trabalham muitas das vezes de dia e de noite para levar o sustento para dentro de casa? Mas esses mesmos pastores têm usado a palavra de Deus para confundir a mente dessas pessoas que estão desesperadas, essas ovelhas que estão tristes, essas ovelhas que estão feridas, essas ovelhas que estão perdidas, que estão machucadas. Esses pastores têm usado a palavra de Deus, têm deturpado a palavra de Deus para trazer o engano, para trazer a falsidade, para trazer a mentira, para trazer a discórdia. E quando essas pessoas se afastam, eles não estão nem aí com essas pessoas. Veja, meu irmão, minha irmã, a realidade dos nossos dias.
Meu coração dói. É triste ter que ver uma situação como esta e assistir calado. Fingir que não estou vendo, fingir que não estou ouvindo. Se você está desta forma, você está... Meu Deus, qual é a palavra? Você está compactuando com este lobo, com esse falso profeta, com esse bode que se passa por pastor. A palavra de Deus é o caminho. A palavra de Deus, ela é a verdade que nos guia e nos faz conhecer a vontade de Deus. Você está sendo ludibriado, você está sendo enganado. Será que você não entende isso? É normal. As pessoas, ela têm desprezado a verdade e se agarrado à mentira. Nós vivemos hoje em dia uma inversão de valores. A verdade que muitos falam, que muitos ainda dão a cara a bater para falar a verdade, isso é mentira. Só que a mentira que está sendo usada pelos falsos profetas é a verdade. As autoridades de Israel estavam desprezando totalmente os pobres, mas na hora de pagar o tributo para Nabucodonosor, as autoridades iam tirar de quem? Dos pobres que estavam trabalhando nos campos, que estavam colhendo, que estavam trabalhando para poder manterem suas famílias. Muitos não aguentavam a opressão das próprias autoridades. Olha até que ponto! As autoridades, o povo de Deus, abandonaram a Deus para poderem se alimentar do povo de Deus. Isso é revoltante. É revoltante porque a palavra de Deus, ela está aqui. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil reconhecer. Eu sei que é difícil aceitar. É uma palavra dura? É uma palavra dura. Mas não me interessa. Porque o inferno está cheio de falsos profetas. O inferno, o Hades, está cheio de lobos. Mas esses mesmos falsos profetas, esses mesmos lobos, têm levado milhares de pessoas com ele. Essas pessoas têm abraçado a mentira. E você? E você? Eu sou pastor. Vou falar um pouquinho de mim. Fui pastor na Igreja Mundial do Poder de Deus. Conheci milhares de pessoas, de pastores e bispos que saíram da Igreja Universal. E pastores e bispos que saíram da Mundial e abriram outras igrejas. Inclusive, o Agenor Duque foi pastor da Mundial. Quando eu cheguei na Mundial, eu pensei que era a igreja do momento. Para mim era a única. Para mim não existia outra. Mas com o passar do tempo, eu conheci muitas pessoas. Ouvi milhares de coisas. E ninguém tomou providência nenhuma contra esses perversos que pregavam a palavra de Deus naquele lugar e que eram prostitutos, usuários de droga, alcoólatras, ladrões. Toda igreja tem uma meta. E essa meta tem que ser cumprida, tem que ser batida. Esses pastores, bispos, têm comido sem piedade, sem compaixão, a lã das ovelhas. Tem arrancado mesmo para poderem bater as metas e para poderem se auto-beneficiarem. Porque o pastor, quando sai da Mundial,
quando sai da Universal, eles não levam R$1. Eles saem com uma mão na frente e com outra atrás. É dessa forma que eles saem de lá. Então, o tempo que ele está lá, ele vai enchendo a poupança dele da melhor forma que ele puder. Para que, se um dia ele sair da Mundial, dessas igrejas, eu quero falar, no geral, igrejas neopentecostais, mas eu estou falando da Mundial porque foi de lá que eu saí. Se esses pastores, bispos, chegarem a sair de lá, eles não vão sair com uma mão na frente e outra atrás, porque a poupança deles estão gordas. E engordaram às custas de quem? Dos coitados que trabalhavam de dia e de noite e muitas das vezes chegavam na igreja desesperado, sofrendo, porque o médico falou que ela vai morrer, porque o casamento acabou, porque o filho é homossexual ou está nas drogas, e o pastor chega aí e lança um propósito, um voto, que se ela cumprir, Deus vai honrar. Filho do diabo. Deus vai cobrar e vai te julgar segundo as suas obras. Seu lobo, devorador. Você está igual às autoridades de Israel. Eu saí da Mundial por causa de um bispo que era um ladrão, prostituto e nóia. Eu saí dessa igreja, ele foi lá na sede e me acusou pro bispo e disse que me expulsou da igreja porque me pegou usando droga. E me expulsou. Mentira. Mentira. A palavra de Deus, ela é uma só. O que eu vou falar aqui é muito sério. A palavra de Deus, ela é uma só. O evangelho é um só. Todos aqueles que vão além do evangelho e pregam outro evangelho, tá amaldiçoado. As igrejas, muitas igrejas, estão cheias de líderes amaldiçoados. Líderes amaldiçoados. E as pessoas estão dando ouvidos e seguindo esses líderes que estão amaldiçoados. Realmente, a porta ela é estreita. O caminho ele é estreito. Se você prefere a porta larga, se você prefere viver a mentira e se esconder da verdade, o problema é seu, meu querido. O evangelho de Jesus Cristo, ele é um só. Ezequiel foi bem claro. Ezequiel foi bem claro nas palavras dele. A verdade, Deus foi bem claro ao falar por intermédio de Ezequiel. Deus foi bem claro. Hoje nós temos um único pastor, que é Jesus Cristo. Porque os pastores não cuidam, não. Os pastores não querem saber do teu problema. Um dia desse, uma irmã me ligou, desesperada, pedindo uma ajuda. Infelizmente eu não pude ajudar porque até ontem, né, eu estava desempregado e não pude ajudar a irmã. Eu falei, irmã, vai lá na igreja, conversa com o seu pastor. Ela falou, irmão Fábio, a única coisa que o pastor vai me ajudar é com uma cesta básica. Eu tenho contas, eu tenho filho, eu tenho um aluguel para pagar, tá tudo atrasado. Quantas pessoas na Igreja Mundial não chegou lá dessa forma? Será que é difícil pegar R$500 e pagar um aluguel de um pai de família que está desesperado? Ah, irmão, ora a Deus pra quê? Deus não vai te dar R$500 não. Se Deus já está tocando no seu coração para você ir na igreja conversar com o pastor, vá! Agora o pastor manda orar. O pastor dá não é nem uma cesta básica. Não é nem uma cesta básica. Não dá nem... a cesta que o pastor faz não é nem 7 quilos de cada... Não é nem 1 quilo de cada coisa. 7 itens.
que ele coloca dentro da sacola e dá para a irmã ir embora feliz, incluindo um pacote de fubá e um pacote de sal. Agora custa pagar o aluguel do pai de família. Dá R$50 para a mãe comprar um leite e comprar uma fralda, não custa. Mas esse perturbado, esse lobo do inferno, tem a coragem de pegar R$1.000, R$2.000, R$3.000 e lançar na conta dele. Isso é revoltante. Isso é revoltante não porque eu estou olhando para a vida desses caras, dessas pessoas, porque eu sei que eles vão pagar pelo que eles estão fazendo, mas a minha preocupação maior e dor é saber que as pessoas estão sendo enganadas, é saber que as pessoas estão sendo passadas para trás, é saber que está tudo bem, é saber que essas pessoas pensam que está tudo bem, mas não está nada bem. E essa é a minha tristeza, porque eu aprendi a amar a palavra de Deus e a defendê-la. Se eu tiver que morrer por esta palavra, eu vou morrer por esta palavra, mas que eu morra defendendo ela, falando a verdade. Gente, a coisa é séria. Não é tempo de brincar. A Bíblia diz que vai chegar um momento em que as pessoas terão sede e fome. Não, mas não sede e fome de pão e de água, não. Mas sede e fome da palavra de Deus. Você vê o diabo em tantas coisas. Peça para Deus para que Ele te mostre o diabo que está na vida desse falso profeta que está mentindo para você. Existem muitos homens de Deus hoje em dia. Muitos homens de Deus, pastores, que choram por você, que vão na tua casa se você para de ir na igreja, que se preocupam com você, mas a maioria não vale R$1. É lobo. É lobo. Eles querem o teu dinheiro. Eles querem comer da tua lã. E se você se fere, eles não estão nem aí. Ezequiel era um sacerdote, profeta, estava no exílio, mas o coração dele estava no povo, no remanescente que tinha ficado em Judá. E a ira dele contra esses falsos profetas era tão grande que ele não conseguia expressar de uma forma raivosa, mas ele chorava por essas pessoas. Do momento em que eu comecei a estudar essa passagem, eu comecei a me entristecer bastante, porque eu sei de onde eu saí. Eu sei o que eu já vi, o que eu já ouvi. A coisa é muito séria. Muito séria. Às vezes você é apenas um membro da igreja. Você não vai ver nada mesmo. Você não vai ver nada mesmo. Mas a Bíblia fala que Paulo, no livro de Atos, que havia uma igreja, havia um povo. Na verdade não é igreja, era um povo de uma cidade. A cidade de Bereia. Quando Paulo ia pregar nessa igreja, eles pegavam o manuscrito ou o Antigo Testamento, não sei como era, e eles estudavam junto com Paulo para ver se o que Paulo estava pregando estava batendo. Era o único povo que fazia isso. É tempo de nós sermos como foram os bereanos, analisar, estudar, indagar o que nós estamos ouvindo. Faça isso, gente, pelo amor de Deus. Não lance a sua salvação fora por causa de heresias, por causa de deturpações, por causa de evangelho da prosperidade. Meu irmão, você quer prosperar? Vai trabalhar, vai se especializar, vai fazer um curso técnico, vai fazer uma faculdade, monta um comércio para você. Lute para você poder ter alguma coisa melhor na vida, mas não fique esperando que Deus vai te dar, que Deus não vai te dar prosperidade nenhuma. É mentira desses caras.
É mentira desses caras. Não compre vassoura ungida, não compre lâmpada ungida, toalhinha ungida, manto dos milagres. Isso daí é jogar sua roupa, jogar a roupa dos seus parentes dentro de um tanque de água, como se fosse simbolizando o mergulho de Naamã. É tudo mentira, gente. É tudo mentira. Jesus, ele não teve que entrar em tanque nenhum simbolizando simbolizando o mergulho de Naamã. Os apóstolos, eles não precisavam de toalhinha ungida, eles não precisavam de água ungida, de vassoura ungida, eles não precisavam de nada disso, gente. Eles não precisavam de nada disso. Isso tudo é pra te enganar. Caneta, você vai lá e assina, você vai lá e essa caneta não vai servir pra nada. Essa caneta não vai servir pra nada. Objetos consagrados, gente, nós somos seres criados à imagem segunda e à semelhança de Deus. Nós somos racionais, dotados de inteligência. Seja inteligente. Você está sendo enganado. Que Deus possa abençoar a sua vida e falar mais e mais ao seu coração. O tempo é curto e eu não posso me expressar da forma que eu gostaria, pelo fato do tempo ficar muito grande, né? O vídeo ficar muito grande. Mas deixe o seu comentário nos vídeos, no vídeo no canal. Dependendo do comentário, eu estarei respondendo. Se inscreva, visualize, veja a mensagem, compartilhe no Instagram, no Facebook, no Twitter. Compartilhe essa mensagem para que as algemas venham cair dos braços daqueles que estão acorrentados pela mentira e que as vendas venham cair dos olhos daqueles que estão sendo enganados. Que Deus possa vos abençoar, lhe conceder graça e paz.